Opa, tudo bom? Como você está? Tudo tranquilo? Vamos começar aí uma análise técnica para o índice futuro para essa nossa próxima semana que vai se iniciar aí, né? Vamos começar dando uma olhada aqui no Infute. Vamos lá. O que nós tivemos aqui essa semana? De cara fazendo uma análise aqui, olhando o corpo do candle dessa semana, a gente já pode ver uma mudança de comportamento que não é vista aí no candle inferior já há 4 semanas, há mais de 4 semanas, não, 5 semanas, né? 1, 2, 3, 4, 5, tá? Vou ativar o contador de candles aqui. Somente o candle aqui 28, ó, teve uma sombra inferior maior que a superior e maior que o corpo do candle, né? Agora, a tensão e a dificuldade maior da análise é isso aqui. Porque esse candle é um spinning top, né? É um candle de indecisão. A sombra inferior é a mesma da superior, mas já quebra esse paradigma do qual estamos vindo aqui, né? Olha, estamos vindo aqui numa pegada de barra ignorada aqui, ó, que ignorou a compra, né? Voltou, outra barra superior grande. Esse aqui foi barra superior muito pequena e um corpo bem maior. A sombra foi inferior, mas é um candle vendedor. E tivemos essa semana agora que se finalizou esse spinning top aqui de dúvida. Bom, aqui no semanal, no gráfico semanal, nós temos esse Fibonacci traçado, que é a perda dessa LTA, né? Foi traçado daqui do topo ao fundo, tá? Para a gente encontrar esses níveis de suportes aqui muito relevantes, tá? Bem como esse agora que a gente está na cara dele, de 23,6%. O que mais nós vamos ter aí? Nós temos aqui esse outro fibo vermelho que nós traçamos ele lá no gráfico diário ou no de 60 minutos, eu não me recordo, mas dá para ver agora claramente ele aqui, tá? Ainda não, mas pelos 60 minutos a gente consegue ver essa quebra aqui, porque a gente consegue acessar essa região aqui que quebrou. Eu vou marcar aqui nesse gráfico uma região de troca de polaridade. Pode vir a ser uma região bem... Não, tá muito distante, né? Muito distante não tá não. Então vou deixar ela marcada aqui, que é bem próximo do nosso nível de 50% aí desse fibro vermelho. Eu já vou deixar ele marcado aqui. Vou engrossá-lo mais e vou dar um verde aqui para ele, tá? Essa linha verde grossa, tracejada, ela é essa troca de polaridade que depois eu vou dar um retângulo para ela. Vamos só ver a análise dos outros candles ali para a gente ver. Ok? Vamos para os outros gráficos aqui então, tá? Nós temos aqui essa projeção que ainda está válida. Essa projeção aqui, ó, do topo ao fundo desse candle, 30, tá? E aí a gente encontrou esses alvos aqui, que são suportes, tá? E o que eu tenho para deixar aqui do gráfico semanal é a possibilidade de vir buscar esse suporte aqui, ó, que é a média de 20 do semanal, que já estamos aí a 1000 pontos dele, tá? Ele pode querer fazer esse encontrar aqui, né? Ainda mais pelo motivo que a gente vai descobrir aonde
Essa média vai chegar aqui assim, mais ou menos, ó, amanhã, segunda-feira, tá? Então observe isso. Vai dar uns 500 pontos a 600 pontos, mais ou menos. A média vai dar uma avançada aí, não com tanta inclinação, uma pequena inclinação, vai diminuir um pouco essa inclinação aqui, acredito eu. E vamos para o gráfico diário. Tá, era isso mesmo que eu queria ver, olha. Não é bem essa troca não, que nós temos essa outra aqui muito relevante também. Essa aqui eu vou deixar ela aqui então, tá? A troca de polaridade verde vai ser mais ou menos essa região de 50%, mas eu quero marcar primeiramente essa outra troca de polaridade aqui do índice, que é essa região aqui do diário, tá? Vou marcar ela aqui de cinza. Tá? A região de troca de polaridade aqui, estamos aí 4.000 pontos dela. Tivemos uma divergência aí bem alta da mudança de contrato, né? Uma diferença bem alta desse gap aqui, olha. Vai ver que ele pode querer fechar esse gapzinho aqui, tá? Para acertar esse gráfico. Não que seja obrigado, como você vê aqui, né? Olha, não fechou o gap. Ainda, né? Mas se ele descer aqui, ele fecha. Porém, tá muito próximo. Ele pode puxar isso aqui para querer subir. Agora, o que eu deixo de alerta aí para os amigos é o seguinte: o mercado noticiou aí, né? Pelo Ouro de Ouro lá, o Pablo, dessa queda histórica aí do Ibovespa, né? E do índice futuro. 13 dias em quedas consecutivas. Até passou na Globo depois dele ter falado e tudo mais, né? Então, foi realmente recorde. E o que acontece quando uma notícia dessa é vinculada? Pessoas querem começar a vender bolsa. E na medida que a pessoa começa a querer vender bolsa, o que acontece? Os institucionais e os big players começam a comprar bolsa. É diferente, né? Então, não é o que vai acontecer isso, eu não estou afirmando, mas existe essa possibilidade, né? Estou falando isso aqui mais para não ficarmos aí, continuar depois de 13 dias seguidos, né? 2 semanas praticamente, o mercado de queda, e acharmos aí que teremos mais essa outra sequência de queda. Então, para não termos um viés, vamos olhar o gráfico, vamos trabalhar de acordo com o alinhamento das médias, possamos ter aí condições de extrair dinheiro do mercado, tá? Então, aqui no gráfico diário, como eu falei para você, ó, aqui dá para ver claramente a quebra da linha de tendência baixa e alta, né? Aí a gente traçou do topo ao fundo, encontrar esses níveis de retrações e de suporte, tá? E traçamos também esse fibo laranjado, que tem uma relevância bem legal, né? Como você pode ver, ele sentiu aqui, ó, 50%. Que é a perda dessa LTB, né? Traçamos aqui do fundo ao topo, né? Temos esse fibro laranja que ainda também está válido, tá bom? Então, analisando o gráfico diário, o alerta máximo eu deixo para observação
os amigos nessa região de 61,8, que é o primeiro alvo da projeção desse FIBO lá do semanal, que é, iremos voltar para cima, tecnicamente, rompimento desse candle 159, o topo dele, geraríamos aqui um suporte nesse nível que agora é uma resistência, tá? Estaríamos já acima da média de 9 do gráfico diário, tendo como objetivo aí romper essas resistências e testar a média de 20 e de 50 períodos do gráfico diário, tá? Então, ou observar como iremos reagir ao tentar romper esse nível de resistência, se o preço vai querer voltar para baixo. Lembrando, como eu falei, no Infut, né, na série histórica, temos aqui possível necessidade de fechar esse gap, tá? Sem deixar viés, tá, pessoal? Vamos ver o que o gráfico tem a dizer pra gente aí na segunda-feira, principalmente após as 10, 10h30 da manhã. Tá? Então aqui também nada a ser feito nesse momento, tá? Esse FIBO ainda está valendo, essas projeções estão valendo. Se formos em breve querer alvos de suporte, caso o mercado continue a cair, nós podemos projetar aqui esse espelhamento, tá? Mas aí vai dar alvos para a gente muito longe. Nesse momento ainda não tem necessidade, tá? Vamos para o gráfico de 60 minutos. Vou dar uma olhada aqui no gráfico diário de uma coisa. E no gráfico diário que eu vou querer deixar uma linha de tendência de alta aqui traçada, só para ver aonde que ela pode vir corrigir. Seria essa. Essa aqui, já rompeu ali, né? Não, ainda não. Querendo romper agora, olha como é que ele sentiu, tá? Então vou deixar aqui ela meio de rosa, meio púrpura e pontilhada, tá? Essa é a nossa linha de tendência aí traçada no gráfico diário. Vou deixar ela vermelho. $60 minutos. Deixa eu ver uma coisa aqui no semanal. Vou voltar aqui, tá? Como é que tá aqui a precisão desse ok. $16,100. Tá. Vamos para o gráfico de 60 minutos. Temos aqui essa linha de tendência sendo testada novamente, a zona de suporte dela. Temos aqui também essa linha de tendência de baixa, né? E a abertura em gap. Sexta-feira, veio testar a zona aqui embaixo. Possível rompimento com pullback, para ver se ele vai voltar a reverter para a gente essa tendência de baixa para alta. Se isso for acontecer, acredito que seja nesse momento aqui, segunda-feira, tá? Então é o que? 60 minutos. Observar muito aqui como vai ser a ação do preço abaixo ou acima da média de 9 e de 20 períodos, tá? Sendo muito interessante aí nas 2 primeiras horas de mercado, em caso de alta,
As médias irão possivelmente se alinhar para a compra ou para a lateralidade inicialmente, tá? Podendo deixar aí candles pequenos no começo para depois da abertura do mercado termos aí uma agressão maior e candles os 60 minutos maiores para indicar para a gente uma força de tendência de alta, caso isso venha a acontecer. Porém, no momento, estamos aí vamos dizer neutro, tá? Eu diria. Por quê? Acabamos de romper aqui esse alvo, né? Esse nível de suporte. A média de 60 minutos começou a apontar para cima. Então a gente tem aqui essa condição aqui, né? Pequena obstáculo aqui para romper para a alta. Seria possivelmente aqui um triângulozinho, né? Finalizando aí. Mas enfim, vamos lá, tá? Então só para finalizar aqui os 60 minutos, observar aqui como o preço vai agir dentro da primeira hora de mercado, acima ou abaixo da média de 9,20 períodos. Ok? 15 minutos. Gráfico de 15 minutos. Né? Olha aqui no de 15 minutos o que a gente vai observar aqui agora. Como eu falei, ele pode querer aqui testar esse nível inferior dessa nossa linha de tendência de baixa, tá? Pode querer fazer um novo teste aqui para vir novamente para o alto. Então vamos deixar o mercado demonstrar aí o que ele vai querer fazer. E, além disso, caso ele continue, nós temos essa região importante aqui, tá? Aqui embaixo, né? E temos aqui uma confluência aqui desse suporte de Fibo, ou esse outro Fibo laranjado aqui que nós traçamos lá nos 60 minutos, tá? Então essa região aqui, ela tem aí a sua relevância. Ok? Então, em caso de perda aqui desse movimento, a gente pode projetar aqui essa perna de baixo aqui, tá? E a gente teria aí esses níveis aí importantes aí de suporte, tá? Vou acertar com o imã aqui, região. Bom, então a gente tem aí, ó, lá como eu falei aqui dentro aqui, né? Final desse movimento, dessa projeção de Fibo e esses dois níveis aqui importantes, caso o mercado caia, tá, pessoal? Vai ser definido aí pra gente. Eu, particularmente, como você pode ver aqui, eu trabalho com um gráfico de 60 e de 15 minutos. Eu aguardo aqui, né, essa análise de 3 telas. Eu aguardo a confirmação, por exemplo. Aqui, por enquanto, é venda. Eu tenho o gráfico de 60 minutos com preço abaixo da média de 9, alinhamento de venda. Tenho no gráfico de 15 minutos o preço abaixo da média de 9, de 20 e de 50. Assim como também na de 60 minutos. E aqui, no de 5 minutos, eu tenho o alinhamento também vendedor, né? Porém, aqui eu tenho a média de 20 muito flat. Por isso que tem um alerta aí. A média de 20 aqui, né? A média de 9 começou aqui a querer cruzar a média de 20, ó, fazendo zigue-zagues. E a média de 20 tá flat. Então o que pode acontecer? Ele pode subir ou ele pode cair, obviamente. Principalmente devido a essa média de 20 flat, tá? E além disso, você não consegue enxergar aqui, mas eu tenho aqui pequenininho aqui um gráfico de 2 minutos, à minha esquerda aí da tela, onde eu tenho essas mesmas médias, porém
prazo ainda está mais curto para que eu possa fazer aí um ajuste fino em pegar aí a tendência de curto prazo, né? Então, a partir do momento que eu tenho esses 3 gráficos, 5, 10 e 15 minutos dentro de uma mesma tendência, eu tenho maior segurança aí em tomar risco, tá? Devido a essa confirmação em todos os gráficos aí de uma determinada tendência para ver se eu posso tomar risco naquela tendência, né? Aí eu vou lá no 2 minutos, se for tendência de alta, eu tento pegar uma região onde eu tenho um rompimento de um pivô de alta, né? Se eu vier aqui no 2 minutos, né? Tenho aqui no 2 minutos o que agora? Um teste de fundo aqui, né? Nada mais é um topo duplo, um fundo duplo, um topo duplo. Nesse caso aqui, um fundo duplo, podendo ser um pivôzinho armado aqui, para ele perder aqui em cima, tá? Então aqui no partido deste momento é somente venda, porque eu tenho meus gráficos de 5, de 60 e de 15 minutos com as médias e o preço abaixo dessas médias. E já tenho aqui o que? Um impulso. Né? Aqui, ó, eu vejo o mercado com topos e fundos descendentes, né? O que vai acontecer aqui? Tá? Minhas 3 telas, 5, 60 e 15 minutos, está para venda. Uma vez ele me perdendo essa região aqui, ele tem a expectativa de vir buscar essa região inferior aqui, ou ainda eu posso, dependendo desse movimento, principalmente de abertura de mercado, né? A gente pode traçar uma projeção desse espelhamento, desse pivô aqui, tá? E aí eu teria o primeiro alvo aqui com 140 pontos, o segundo com 221 e o terceiro 340 pontos, tá? Então eu faço esse ajuste fino aqui no gráfico de 2 minutos para conseguir aí extrair um pouco de dinheiro aí do mercado, tá? Então, a briga aí, pessoal, vai ser nessa região aqui. Ela vai ser bem decisiva. Não é a mínima do dia, porém vai ser uma região, é a região de fechamento, né? Ela fechou nessa região de quebra de fundo anterior, né? Para quebrar essa estrutura. E quando que eu começaria a pensar em compra? Né? Como eu falei com você, topos e fundos descendentes, tá? Se ele me faz isso e rompe aqui, ele começa uma tendência de alta, tá? Ele começa a mudar o seu comportamento, na verdade, né? Por mais que a gente tenha aqui, não sei como é que tá o gráfico de trás, mas a gente está aqui numa possível consolidação aqui dessas, né? O preço vem, testa o fundo, testou 50%, testou o fundo, testou aqui acima dos 50%, não testou o fundo aqui de novo, né? E aí, será que ele vai subir para mudar o seu comportamento? Tá? Então, isso aqui que a gente vai analisar baseado como o mercado vai reagir aqui nesse fundo, tá bom? Agora, se ele me rompe essa média aqui para cima, nós temos a média como suporte, e qualquer pivô armado para alta, a gente teria aí stops bem seguros nessa região de fundo aqui. Tá? Na medida que ele vai perdendo aqui, ó, essa região, a gente pode mover o nosso stop ao nosso favor. Tá? Agora, se tem mais paciência e precisa ter para esperar, né? O que seria? Como a gente está no curto prazo aqui, enxergando aqui uma tendência de baixa, se ela finalizar aqui, romper esse topo, é interessante que a gente aguarde pelo menos mais um rompimento de topo, tá? Ou seja, é muito prematuro, principalmente no início de uma reversão de tendência, que eu já saia comprando no rompimento dessa reversão. Tá? Não é que seja errado, porém pode ser prematuro. Se você tiver paciência e vir a esperar, ele faça esse rompimento, faça um pullback, para ver se esse pullback não vai vir rasgando aqui para baixo de novo. Ele faça um pullback, faça um novo fundo para confirmar essa mudança de tendência da estrutura. E aí sim, a gente vai começar a colocar ordens
próximo rompimento de pivô. E aí, se a gente tem stop aqui, esse aqui é um stop mais longo, ele está aqui, mas tecnicamente o primeiro stop é aqui, sendo ainda protegido por esse nível de suporte aqui, tá bom? Agora, não tem muito a falar se caso for de baixa, porque ele já está numa estrutura de baixa, em fundos descendentes, tá? Agora, o que a gente pode olhar? É mesmo aqui para o gráfico de 60 minutos, olha. Ainda ele está, né? Ainda está nesse, né? O mercado vem de muitas horas, ó. Né? Mudou um pouquinho aqui a estrutura, mas ele não perdeu o topo anterior. Continuou a cair. Então, nessas semanas todas, pessoal, não teve nenhum momento quase de compra aqui no mercado. Tá? Por quê? Tanto no gráfico de 60 minutos quanto no de 15, quase não houve rompimento relevante de região de topo anterior. Né? Uma que chegou próximo até foi lá dia 10 de agosto. Né? Olha aqui para você ver. Dia 10 de agosto. Tentou fazer esse topinho aqui para tentar vir nessa região, olha. Nem chegou perto. Rasgou para baixo. Tá? E aí agora sim. Alterou aí o seu comportamento. Voltou a fazer no curto prazo topos e fundos descendentes. Porém, ele pode voltar aqui a fazer o rompimento dessa máxima, do qual até vou marcar aqui nos 60 minutos, vou colocar uma linhazinha aqui só para me dar um alerta. Vou colocar um imã nela, já até. Vou marcar aqui então. Vermelho pontilhado, tá? Eu vou marcar porque no gráfico, por exemplo, de 5 minutos, né? Eu já enxergo que a perda desse topo anterior aqui, dessa linha vermelha, ela é minha segurança aí, caso o mercado tome força compradora, né? Posso mover o meu stop inicialmente para cá. Eu traçaria aqui um Fibonacci, caso isso aconteça. Eu não vou traçar agora, pessoal, porque senão eu vou criar viés comprador, tá? Eu não quero. Então, aqui, ó, como é que eu faria? Como é que eu gerenciaria a minha posição? Eu faria isso, rompendo esse topo aqui, o retorno aqui e mais um impulso, eu colocaria uma ordem de compra a partir do rompimento desse segundo pivô, tá? A favor da minha tendência, minhas médias, né, devidamente alinhadas às vezes, ou o preço pelo menos acima delas. E na medida que o preço for invadindo por exemplo, invadiu esse primeiro alvo de FIBO aqui, eu já mudo meu stop para cá. Invadiu esse segundo FIBO aqui, meu stop já vem para cá, abaixo aqui, né? Invadiu esse FIBO de 38.2 laranjado aqui, já vem para aqui para 100%, né? Então, na medida que ele vai invadindo um nível de FIBO, um alvo, eu vou protegendo a minha operação e vou garantindo o ganho ali. Okay? Então, eu vou fazer aqui agora só para dar uma olhadinha. Vou aqui no meu... Faço o estudo no Infut, venho aqui no Inver e copio a série histórica de estudos, mando sobrescrever. Ok? Então é isso. Então tá tudo desenhadinho aí. O que vamos fazer aí na próxima semana. Excluir aqui, como eu falei, né? Eu não quero esse FIBO aqui porque eu não sei. Tá? Se eu chego aqui e desenho aqui, pessoal, eu desenho isso aqui, eu já inicio o dia com viés.
querendo que o preço venha nesses níveis superiores, tá? E qualquer rompimento de topo que eu ver aqui, ó, eu vou querer já começar a comprar, tá? Então eu prefiro o quê? Inicialmente eu não faço projeções nenhuma, porque eu posso, em caso, por exemplo, se ele me romper aqui, ao invés de eu pegar aquela projeção, eu pego essa, tá? Mais curtinha, um pouquinho mais curta. Ou se ele fizer isso aqui, eu posso pegar uma mais curta dessa com essa, ou dessa com essa, né? Então, por isso que eu aguardo ver aonde o mercado vai romper, para qual direção ele vai tomar, eu possa entrar e após isso mensurar aí os alvos, tá ok? Então é isso que eu tenho para deixar para os amigos aí hoje, tá? Um outro alerta que eu deixo, né? Eu já dei no início. O mercado já está há muitos dias em queda, tensão com o viés vendedor, tá? Ele pode continuar caindo porque próximo aqui temos regiões de suporte aqui bem próximo e ele pode ser atraído por essas regiões, tá? Porém, ele começou aí a sinalizar uma possível mudança de comportamento pequena, pessoal, muito pequena, porém já é muito tempo caído. Ele merece aqui um respiro, tá? Um pullbackzinho nessa média de 9 ou em algum nível aqui importante. Se a gente traçar aqui, só para me ter uma noçãozinha, tá? Região de média de 9 e tal, né? Uma projeçãozinha para me ver onde ia pegar ali esses dois camaradas ali. E é isso, pessoal. Tá? Agora somente aguardando mesmo o mercado abrir e ele tomando o seu rumo aí pra gente saber o que fazer, né? Desejo a todos aí um bom final de semana, um descanso e bons negócios aí na próxima semana. Até logo.